o CEO do maior grupo de seguros de saúde, de planos de saúde dos Estados Unidos, foi assassinado há uma semana, uns 10 dias, saindo do hotel em Nova York. E isso gerou dois caminhos, duas discussões que são extremamente relevantes e extremamente importantes. A primeira discussão está ligada a quem matou esse cara, por que matou esse cara, se ele é realmente um herói e ao culto à celebridade. A gente vai discutir um pouquinho de culto à celebridade, de como esse cara, bonitão, surfista, com seu six-pack, começou a virar um herói que talvez ele não seja para a sociedade. E o segundo lado é a justificativa que foi usada em uma discussão em relação ao sistema de saúde americano, que se reflete no sistema de saúde brasileiro e como a gente deveria estar discutindo um sistema de saúde público que não vise o lucro cada vez mais eficiente e não a entrada de planos de saúde como possíveis salvadores para a questão de saúde no Brasil e no mundo. Eu sou Emílio Garcia, você está aqui no Blablalogia e aqui a gente discute sim política, aqui a gente discute sim sociedade e aqui a gente discute ciência, a gente usa ciência para discutir esse tipo de coisa, tá bom? Então você que está assistindo deve ter visto o caso do cidadão americano, as pessoas estão vendendo ele como um italiano. Apesar dele ser americano, ele é estadunidense, que assassinou, que deu 3 tiros no CEO da seguradora de saúde United Healthcare. A gente já vai falar um pouquinho sobre a seguradora, mas vamos começar falando um pouquinho da história desse Luigi Mangione, que foi preso no dia 9/12, numa unidade do McDonald's, e ele é o principal suspeito do crime desse assassinato do CEO da United Healthcare, chamado Brian Thompson. Então, o caso foi o seguinte, o Brian Thompson estava saindo do hotel e ele tomou 3 tiros. Esses 3 tiros foram desferidos no meio da rua, tem vídeo disso, tem um monte de coisa disso que eu não vou mostrar. E aí esse cara fugiu, ele sai correndo por Nova York, pega uma bicicleta, é uma cena de filme, né? Ele vai fugindo e ele consegue fugir da polícia e consegue ficar foragido. Uma coisa que é interessante a gente entender é que já tinha imagens desse cara, porque a polícia começa a investigar o crime, e já tinha imagens desse cara, porque pouco antes do crime ele estava usando uma máscara, ele tira a máscara para conversar com a garçonete de um restaurante que ele vai, e aí como a Nova York é uma cidade com muitas câmeras, eles vão acompanhando todo o percurso e ele já tem uma ideia de quem é esse cara. Desde o começo começa a se discutir que esse caso, de alguma maneira, deveria estar ligado à profissão do Brian, que ele era o CEO dessa empresa de seguro de saúde, porque além do cargo que ele ocupava, que o Brian Thompson ocupava, que ele era o CEO da United Healthcare, nas cápsulas das balas que foram usadas para matar ele, tinha 3 palavras escritas. Essas palavras eram deny, defend and depose. E eu vou explicar um pouquinho, eu vou explicar daqui a pouco o contexto dessas palavras, mas esse crime, porque o assassinato é um crime, ele já ganha esse aspecto político, social e econômico, porque ele estaria ligado ao papel do CEO e ao papel da empresa, principalmente em negar tratamento público às pessoas que assinam os planos de saúde. Então é bastante comum, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, quando você precisar de um tratamento, qualquer tratamento que seja, você precisa fazer um pedido para esse tratamento, principalmente quando você está falando de doenças crônicas. A gente não está falando aqui de emergência. A emergência funciona num esquema um pouquinho diferente, mas principalmente com doenças crônicas, cirurgias e tudo mais. E as empresas de saúde geralmente vão pedir um laudo
vão pedir que você defenda o seu caso para que você tenha aquele tratamento. E uma das formas muito importantes que a gente precisa discutir desses sistemas de saúde é que eles tendem a tentar, como qualquer seguradora, negar de pagar aquilo, tá? Mas antes de eu explicar isso com calma, vamos falar um pouquinho sobre o Luigi. O Luigi Mangione, ele é um cara de uma elite americana. Então ele é conhecido, a família dele é conhecida como parte da realeza de Maryland. E eles são de uma família muito rica que cresceu e que enriqueceu principalmente no mercado imobiliário americano. Então a família dele constrói casa, constrói casa de repouso, constrói condomínio. Então esse cara, ele é um cara que ele nunca teve problema de grana na vida dele. Ele estudou nas melhores escolas americanas. Então ele estudou, por exemplo, numa escola preparatória nos Estados Unidos, que é uma escola exclusiva para meninos, que é considerada uma das melhores escolas dos Estados Unidos, em preparação para entrar nas universidades pagas americanas, mas nas melhores universidades americanas. Ele estudou numa universidade chamada Penn State, que é uma das principais universidades americanas do que eles chamam de Ivy League, que são as melhores universidades dos Estados Unidos e que são consideradas algumas das melhores universidades do mundo. Então a Penn State é uma universidade gigantesca nos Estados Unidos e muito, muito, muito cara. Então ele fez a preparação, ele foi orador da turma, teve amigos, as pessoas consideravam ele uma pessoa muito gentil, muito, muito legal. Ele foi estudar programação na Penn State, depois ele fez mestrado em programação voltado para jogos. Aí ele arrumou uma série de empregos em empresas de tecnologia. Então primeiro ele fez estágio numa empresa de jogos, daí depois ele foi trabalhar numa empresa, se eu não me engano, de venda de carros, sempre com programação. E depois ele parou de trabalhar. A última vez que ele trabalhou tinha sido em 2023. E nesse meio tempo ele foi morar no Havaí, numa comunidade de surfistas, vivendo uma vida alternativa, uma vida voltada para o surf, voltada para uma vida mais para a natureza. Ele passou um tempo no Sudeste Asiático também. Então é uma pessoa que não faz parte, apesar de trabalhar, a família dele é uma família burguesa e extremamente rica, inclusive com membros da família dele que o conheciam, ligados a ele, fazendo parte da política dos Estados Unidos, né? Então, a origem dele está longe de ser uma origem humilde. O que se discute bastante, o que começou a se discutir bastante a partir dele, é que quando as pessoas começaram a ir atrás de quem ele era, começaram a perceber duas coisas principais. A primeira é que, inclusive na foto de perfil dele, ele mostra um problema de coluna. Então é como se ele tivesse tido um acidente, alguma coisa que machucou a coluna dele. Ele fala até de uma condição que ele tem que causa dor na coluna, principalmente dor na lombar, e que isso teria sido agravado pelo surf que ele praticava e pelas caminhadas que ele praticava. Então, a princípio, o que se discute é que ele teria um problema de dor nas costas. No momento inicial, quando não sabia quem ele era, quando não se sabia quem ele era, dizia que isso poderia ter sido uma vingança dele contra um sistema que não tratou a coluna dele. Ninguém sabe direito, na verdade, se isso está diretamente ligado à coluna dele ou não. Se negaram tratamento a ele ou não, inclusive porque ele não parece ser um cara que teria um problema de grana para pagar um tratamento de coluna, mesmo que tivesse que pagar particularmente, tá? Então, o que se discute é que talvez ele tivesse um plano de saúde e tivessem negado atendimento a ele, mas mesmo assim isso não impediria ele de ficar sem plano de saúde, certo? Logo depois, quando começam a entender quem é esse cara, quando o nome dele sai, quando começam a entender quem é esse cara, percebe-se algumas coisas. Então percebe-se que ele tem um ídolo. Na verdade, ele não discute nem como ídolo. Então ele pega os escritos de um considerado pelos americanos um terrorista,
e um serial killer que ficou conhecido como Unabomber. O Luigi fala que o Unabomber errou porque ele matou pessoas inocentes. O Unabomber era conhecido por mandar cartas-bombas que explodiam em órgãos federais e acabavam matando um monte de pessoas, acabavam matando pessoas inocentes. E o Unabomber ele escreve um manifesto, e esse manifesto é um manifesto antitecnológico, falando que a humanidade vai destruir o mundo. E aí a gente cai também um pouquinho, e isso se discute em relação ao Luigi, num aspecto do ecofascismo, de que para salvar o mundo a gente vai ter que acabar com a humanidade, e aí não é toda a humanidade, é uma parte da humanidade. Quem é essa humanidade que vai acabar? Então o Luigi ele fala que o Unabomber ele errou na forma, então ele tem um texto em relação a isso, fala que o Unabomber ele errou na forma, mas ele acerta no conteúdo, então que o manifesto não necessariamente é um manifesto ruim, porque o Unabomber fez o que fez, né, de colocar as bombas. Uma outra coisa em relação ao Luigi que começa a surgir, então o Luigi é o cara que matou o CEO, que matou o Michael, que começa a surgir. É um outro aspecto dele que é um aspecto mais à direita, porque a gente estava falando de ecofascismo, então dessa visão mais fascista, uma visão inclusive de algumas coisas que ele gostava e de algumas coisas que ele publicava ligadas a um comportamento meio incel. Então ele se mostra uma pessoa muito mais complicada e complexa do que se imaginava inicialmente. Então, no começo se coloca só uma questão de revolta contra um sistema que é um sistema quebrado. A gente já vai falar um pouco desse sistema quebrado, mas do que é o sistema de saúde dos Estados Unidos, mas daí depois isso ganha complexidade numa pessoa que tinha outras questões, que tinha outras disputas e que talvez, apesar de ter esse aspecto de vingança, ele não teria tanta necessidade de fazer o que ele fez. O cuidado que a gente tem que tomar quando a gente pensa, e teve um comentário aqui agora, eu estou gravando isso na live, quando a gente fala que, por exemplo, o Engels era burguês e traidores de classes existem, é que pelo que ele lê e pelo que ele fala, ele não era um traidor de classe. Em nenhum momento ele parece estar na luta de classes a partir dos poucos documentos que a gente tem dele. Então ele faz uma puxada totalmente para a direita, uma puxada para um ecofascismo, uma puxada diferente daquilo. Então a gente pode até discutir que era o CEO de uma empresa, ganhava 60 milhões de dólares por ano para não cuidar da saúde das pessoas. A gente pode entrar no caminho do mereceu, não mereceu, deveria existir, não deveria existir. Mas o cuidado que a gente tem que tomar é que a hora que a gente discute a figura do Luigi, e acho que isso é uma coisa importante a se fazer, e eu já vou colocar mais um contexto, ele não tinha esse aspecto de luta de classe que a gente está falando. Ou o aspecto de luta de classe que a gente esperava que ele tivesse. Tá? Então, no momento inicial, a gente parte dessa ideia da vingança contra a classe opressora, a vingança contra quem impediu ele de ter tratamento. E isso pode ter até acontecido, a gente não sabe, mas a gente não, baseado nas informações que a gente tem, ele não tem essa base à esquerda que se esperava que ele tivesse. Se ele deveria fazer ou não o que ele fez é uma outra discussão, mas o cuidado que a gente tem que tomar é transformar o indivíduo em um herói, que tem algumas pessoas fazendo isso por uma vingança contra uma classe, contra um conjunto de pessoas. E aí a gente pode até discutir, teve gente até mudando no LinkedIn, falando que não era mais CEO, isso é CEO, isso é minimamente engraçado, mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com essa história desse culto ao indivíduo que fez tal ato e por isso, e aí a hora que a gente vai ver, a gente perde um pouco dessa substância, talvez ele fosse muito mais vazio ou pior do que a gente imaginava, tá? Mas é muito engraçado a gente olhar e perceber como esse cara, por ter o aspecto que ele tem, por ser um homem branco,
por ser um cara bonito, por ser um cara rico, por ser um cara trincadão e tudo mais, ele começa a atrair, ele começa a vestir uma camiseta, ele começa a atrair a atenção que as redes sociais dele explodem, ele começa a ficar famoso, as pessoas começam a mandar cartas para ele dizendo que o amam, e aí você tem todo um movimento de pessoas que começa a tratar ele como um herói que deve ser louvado e que deve ser amado, sem entender quem é esse cara de verdade, tá? Então acho que o cuidado que a gente tem que tomar é entender de verdade qual que é a motivação desse cara. E é muito bizarro a gente perceber que daí esse cara ele vai virar o novo herói da galera e ele vai ser louvado pelo que ele fez, do jeito que ele fez, apesar das motivações dele parecerem, a princípio, a partir do que a gente está entendendo dele, extremamente escusas, tá? Então, lembrando que ele era um homem rico dos Estados Unidos, extremamente privilegiado, que sempre teve tudo à mão dele. Ele é o exemplo de burguês que matou um outro burguês e que a impressão inicial que a gente tem é que ele tá sendo esse traidor da classe dele, mas no final das contas ele não é um traidor da classe dele. No final das contas, só o jeito que ele está sendo tratado, imagina se fosse uma pessoa preta nos Estados Unidos fazendo o que ele fez. Então só o jeito que ele está sendo tratado já mostra que ele não é tão bonzinho assim quanto se pinta e quanto as pessoas têm pintado, beleza? Uma outra coisa que vai acontecer, ou que deve acontecer, é que apesar de todo esse papel dele, dessa presença dele na burguesia, ele vai ser julgado como um exemplo nos Estados Unidos. Então não imaginem que existe qualquer chance dele não ser condenado pelo crime que ele cometeu. E aí, outra coisa que a gente precisa lembrar, tá? Ele cometeu um crime. De acordo com a regra do país em que ele vive, fazer o que ele fez é cometer um crime. Isso não é discutível, tá? Então a gente não está discutindo aqui se ele cometeu ou não um crime, se o que ele fez é certo ou errado, porque de acordo com as regras do país em que ele vive, ele cometeu um crime e é sobre isso, tá bom? Beleza? Então tá bom. Então já que a gente falou sobre o Luigi, falamos quem era essa pessoa, discutimos quem ele é e tentamos entender um pouquinho da motivação dele, acho que é importante a gente entender o outro lado da história. Então quem é esse cara que ele matou, quem é esse tal de Brian Thompson? E eu acho que é muito importante, ao invés da gente só centralizar no Brian Thompson, a gente falar um pouquinho sobre a United Healthcare, que é a empresa em que ele trabalhava. Então, o Brian Thompson, ele é o CEO de uma empresa chamada United Healthcare. A United Healthcare é uma das maiores, se não a maior seguradora de saúde dos Estados Unidos. Então, só para vocês terem uma ideia, eles têm 30 milhões de pessoas com planos de saúde corporativos ou individuais só nos Estados Unidos. E além dessas 30 milhões de pessoas, eles também têm 22 milhões de usuários entre aposentados, idosos e pessoas carentes financeiramente que são custeadas pelo Obamacare, lá pelo sistema de saúde que o Obama inventou e que paga o tratamento para a United Healthcare. Então isso é uma coisa fundamental para a gente entender, porque a hora que a gente vê o tal do Obamacare, a gente precisa lembrar que quem ainda detém o poder de cuidar da saúde das pessoas são essas empresas. Então se eu sou uma pessoa idosa, se eu sou uma pessoa jovem, eu só não tenho grana e eu procurar o Estado para me ajudar, não é o Estado que vai me ajudar diretamente. Quem vai me ajudar, quem vai cuidar da minha saúde são empresas privadas, porque a saúde nos Estados Unidos é basicamente privada e essas empresas vão lucrar com inclusive o dinheiro que o governo está mandando. Só para vocês terem uma ideia, o faturamento da United Healthcare nos últimos 9 meses, certo? Ou não, nos primeiros meses de 2024, desse ano que passou agora, foi de 224 bilhões de reais, tá? Bilhões, com B mesmo. Então a gente está falando de uma empresa bilionária.
Só o CEO da empresa, que é o Brian, que foi assassinado, ele ganhava um salário de 10 milhões de dólares. Então o salário desse cara era 10 milhões de dólares, mais bônus que ele ganhava por meta. E qual que é a meta desses caras? A meta desse cara é ganhar dinheiro com a saúde das pessoas. Então como que um plano de saúde, qualquer que seja ele nos Estados Unidos, seja ele aqui no Brasil, ou como um seguro ganha dinheiro. O seguro de saúde ou um seguro de carro, ele ganha dinheiro não pagando pelo aquilo que ele é contratado. Então vamos falar de seguro de carro. Eu todos os anos pago o seguro do meu carro. Eu vou lá e pago R$1.000 por ano de seguro de carro. E aí quando eu sofro um acidente, se eu bater o carro, alguma coisa assim, o conserto vai ficar mais do que R$1.000. Então como que o seguro ganha dinheiro? O seguro ganha dinheiro com um monte de gente que por medo de bater o carro e não ter como consertar o carro, paga esses R$1.000 por mês, e esse monte de gente não bate o carro, certo? Então a maioria das pessoas que paga seguro, eu inclusive não bato carro. Esse carro que eu tenho, eu pago seguro desde o começo, ele é um carro de 2016, então tem 8 anos que eu pago seguro e eu nunca precisei ativar a seguradora. Na verdade, eu ativei a seguradora esse ano porque a minha bateria morreu e eles vieram me ajudar com a bateria. E eu ainda paguei a bateria. Eles só cobriram o serviço de carga da bateria até eu conseguir colocar, tá bom? Então, o Vitor perguntou, meu Deus, esse é o valor, esse é um exemplo, é o que eu pago? Não, é o que eu pago. Eu pago R$1.000 de seguro todos os anos. Ter carro é muito, muito, muito caro, tá? R$1.000 por ano de seguro todos os anos. Então, qual que é a lógica da empresa? A lógica da empresa é, se um montão de gente pagar e poucas pessoas usarem, eu vou ganhar bastante dinheiro. Ah, mesmo que alguém vá lá e dê perda total no carro, perca o carro, eu tenho que comprar um carro novo, ainda vale a pena? Vale a pena, certo? Então qual que é a lógica de um seguro? A lógica de um seguro é que você não vai usar esse seguro, tá? Então a lógica é que você não vai usar esse seguro nunca e a empresa vai embolsar esse dinheiro. Basicamente, nesses 8, 9 anos, eu paguei praticamente R$10.000 de seguro e esses R$10.000 nunca vão voltar para mim e foram para o bolso da seguradora. Uma coisa que é bastante comum em seguradoras, e por isso você tem que ler o contrato com cuidado, é que eles colocam cláusulas no seu contrato de seguro em que se determinadas coisas acontecerem, eles não vão pagar aquilo que eles têm que pagar. Então a seguradora nunca quer pagar o meu conserto. Por mais que eu pague o seguro, existem condições específicas em que ela não quer pagar o meu conserto, tá? Então se eu for lá e deixar o meu carro na enchente, por exemplo, a seguradora não vai cobrir porque o meu seguro não cobre enchente. Então eu vou perder o carro mesmo tendo seguro. Quando a gente fala de empresa de saúde, a lógica é a mesma. Então, se eu pegar uma empresa de saúde brasileira, nem vamos falar deles, eu vou pagar lá os meus R$500 por mês para ter um seguro de saúde e a ideia da empresa de seguro de saúde é gastar o mínimo possível com o meu tratamento de saúde. Como que a empresa de saúde faz isso? A primeira coisa que a empresa de saúde faz é que ela paga pouco para os médicos. Então os empresários, os médicos que aceitam atender pelo seguro de saúde ganham um valor pífio pela hora trabalhada. Então eu vou lá e pago os meus R$500 por mês de seguro de saúde e eu vou numa consulta de um cardiologista e eles pagam R$30 para o cardiologista. Então eles querem economizar o máximo nas consultas. Mas tem um outro lado nefasto dessa história, é que ele, do mesmo jeito que a seguradora de carro coloca um monte de exceção em que eu não posso ser atendido, a seguradora também coloca um monte de exceções, ou tenta colocar um monte de exceções, para não fazer os tratamentos que eu preciso. E aí a gente volta para a ideia do deny, defend and depose. Então, essa ideia do deny, defend and depose, ela foi publicada esse é o título de um livro, publicado por um jornalista chamado deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. J.M. Feynman, que é esse cara aqui. E ele faz todo um levantamento do porquê que as empresas de seguros, sejam elas de seguro de carro, seguro de casa ou de seguro de saúde, não querem pagar por aquilo que elas têm que pagar.
Então olha só que interessante, ele levanta uma série de casos, inclusive de seguro de saúde, em que as empresas elas vão atrapalhar a sua vida. Então se você fizer um pedido, elas vão demorar para responder, elas vão tentar negar e elas vão tentar te defender. Elas vão tentar se defender para não pagar. Então uma coisa que é muito comum de você ver nessas grandes empresas de seguro de saúde, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, são grandes departamentos jurídicos e não só médicos. Por quê? Porque esses caras entram na justiça para que você não receba o tratamento que você precisa, apesar de você pagar esse tratamento. Por quê? Porque vamos imaginar um tratamento de câncer. Um tratamento de câncer é extremamente caro. E a hora que você pega um tratamento de câncer extremamente caro, não vale para a seguradora pagar esse tratamento. Não é vantajoso para a seguradora pagar esse tratamento. Então o que essas empresas fizeram, e isso aconteceu no Brasil na pandemia, que teve seguradora de saúde que falava que morte também era alta, que a hora que a pessoa morria durante a pandemia era a cama vazia, certo? Então lembrem-se disso. O que a gente está dizendo é que o papel da seguradora, o papel desse cara, o papel do Brian e da equipe dele é impedir que quem pague seguro de saúde use esse seguro de saúde. E se a gente lembrar o que estava escrito lá nas balas do Luigi, o que estava escrito nas balas do Luigi era delay, deny and defend. Então ele usou esse livro aqui como base, uma das bases para discutir o que ele queria discutir. Então o papel desses caras, e lembrando que essa empresa foi dona da Amil no Brasil, ela acabou de vender em 2023, se eu não me engano, 2024, o controle da Amil, o papel desses caras é sempre impedir você de usar o seguro de saúde. Vou contar uma coisa que acontece aqui no Brasil, que acontece nos Estados Unidos também. Quanto mais velho você vai ficando, mais caro vai ficando o seguro de saúde. Até uma hora em que ele fica proibitivo. Até uma hora em que não dá para pagar mais se você tiver seguro de saúde. Então tem nome o que esses caras fazem. E o Pirula trouxe essa frase e ele falou isso mesmo e ele está certo. A hora que uma empresa de saúde nega um tratamento de câncer, isso tem nome. O nome disso é homicídio doloso, é homicídio com intenção de matar. O que essas empresas fazem na hora que eles negam um tratamento é tortura. O que essas empresas fazem quando elas negam um tratamento cardíaco se chama homicídio. O cara faz a conta e para ele não vale a pena. O que vale a pena é deixar o cara morrer. E eles literalmente deixam o cara morrer. Eles literalmente, porque a ambulância é cara demais, deixam a pessoa morrer na rua. Eles literalmente fazem isso. Nos Estados Unidos isso não é figura de linguagem, isso é verdade, é um fato. É um fato que isso acontece nos Estados Unidos. Então vamos tirar o Luigi da jogada. Vamos esquecer todas as características dele. A discussão que isso traz é uma discussão em relação ao sistema de saúde. E por que é importante a gente fazer essa discussão no Brasil? Porque a gente vive um mundo, a gente vive um lugar, a gente vive um país em que as coisas primordiais para a nossa sobrevivência estão sendo privatizadas. Eu vivo num estado em que a luz já foi privatizada. Eu vivo num estado em que a água foi privatizada. E sabe qual que é a primeira coisa que essa empresa que comprou a água no estado de São Paulo fez? Foi diminuir, foi acabar com o desconto que eles davam para grandes usuários de água. Sabe quem são os grandes usuários de água na cidade de São Paulo? Hospital, escola, museu. E aí sabe o que o CEO da empresa fez? O CEO da empresa falou assim, ó, o nosso papel não é caridade. Quem tem que cuidar da população, quem tem que cuidar desses negócios é o Estado.
A gente está privatizando escola. Daqui para privatizar o SUS é um tapa, tá? A gente tem um congresso de direita, a gente tem um congresso extremamente liberal do ponto de vista econômico e a gente tem candidatos à presidência da República, eu falei disso na terça-feira e vou repetir agora na quinta, que estão privatizando e batendo muito forte o martelo da privatização e comemorando a privatização e que eu garanto para vocês que vão privatizar a saúde do país que vocês vivem. E vão colocar na mão desses caras que faturam 220 bilhões de dólares, que o CEO ganha 60 milhões de dólares. E eu vou repetir de novo para você que está assistindo. Sabe como esse cara ganha dinheiro? Negando o tratamento, piorando a qualidade do tratamento, pagando pouco para médico, diminuindo a quantidade de exames. É isso que esse cara faz, é desse jeito que esse cara ganha dinheiro. É por isso que a empresa paga 60 milhões de dólares de salário para esse 60 milhões de reais de salário para esse cara. 10 milhões de dólares, porque ele economiza 100. É por isso que esse cara ganha o dinheiro que ele ganha. É por isso que o burguês é dono dessa empresa. Por isso que essa empresa fatura 220 e sobra 20. Esse cara ganha dinheiro em cima da saúde das pessoas. Esse cara ganha dinheiro negando a saúde das pessoas. Esse cara ganha dinheiro matando as pessoas. Lembrem-se, um grande plano de saúde brasileiro, o CEO disse que morte também é alta durante a pandemia. Tá? Então foi durante a pandemia que isso aconteceu. Durante a pandemia, um plano de saúde especializado em idosos no Brasil disse isso. E aí a pergunta que eu faço para vocês é: esse cara tá preso? Esse cara é um assassino. A postura dele é de assassinato. Eu vou repetir o que a gente conversou, é homicídio doloso. Ele deixou as pessoas morrerem para economizar dinheiro. Ele tá preso? Ele foi condenado? Ele foi para a cadeia? Teve CPI, teve não sei o que lá. O que aconteceu com essas pessoas? Nada. Nada. A empresa dele continua existindo. E, de novo, é intencional. Não é sem querer. Não é culposo. É doloso. É estratégia. Ah, não, já tem 70 anos, está com câncer. Não precisa de tratamento. Deixa morrer afogado. Então, o outro lado da história que a gente precisa discutir é que o ato do Luigi, do assassino, do cara lá que a gente falou no começo da live, pelo menos colocou um holofote em cima de um problema que acontece nos Estados Unidos e que, se a gente não tomar cuidado, vai acontecer aqui. Já vai acontecer aqui, já acontece aqui. E só vai piorar. Então o que a gente precisa fazer é impedir que isso aconteça aqui. E de novo, deixar votar no cara que já vendeu a luz, já vendeu a água, já vendeu escola e daqui a pouco vai vender saúde. Por que não venderia saúde? Em troca de eficiência, esse papo da eficiência, essa mentira da eficiência. Uma empresa não é mais eficiente. A empresa capitalista não busca eficiência. A empresa capitalista busca uma única e exclusivamente coisa: lucro. E aqui, quem que está assistindo que defende esse sistema, que defende um sistema particular da saúde, pensa que o dono desse negócio quer lucrar com a sua doença. Pensa nessa frase. O cara quer lucrar com a sua doença. E a única maneira de lucrar com a sua doença é te tratando pior. É tratando mal da sua saúde. É fazendo com que a sua saúde piore. É não oferecendo o tratamento necessário.
é economizando em médico, é economizando em enfermagem, é economizando em equipamento, é economizando em exame, é economizando em cirurgia, é economizando em tratamento, é economizando em remédio. É deixando você morrer simplesmente para bater a meta que ele tem para bater. E o que é mais assustador, e o que mais você que está assistindo tem que prestar atenção, é que esse cara que ganha 10 milhões de dólares por ano não tem a preocupação com a saúde dele. Nem o Luigi. Se ele ficar doente de verdade, ele tem dinheiro suficiente para pagar. O burguês não sofre com isso. Quem sofre com isso é você, trabalhador. Quem sofre com isso sou eu, que tenho que pagar o meu dentista para tirar o dente que eu não tratei porque eu não tinha dinheiro antes para tratar. E eu perdi o dente por isso. Quem sofre com isso é quem é velho, quem sofre com isso é quem é pobre, quem sofre com isso é todo mundo. Os caras são treinados para, em primeiro lugar, negar o tratamento. Não conseguir negar, eu vou entrar na justiça para atrasar o tratamento, que daí o cara morre. E daí depois eu me defendo, depois fica tudo tranquilo. Beleza? Então são dois pontos. Não endeusem, não transformem em herói quem não é herói. Não transformem, não cometam esse erro. Mas prestem atenção no holofote que ele colocou num problema muito sério que os Estados Unidos vivem e que a gente vai viver também. Tá bom? Beleza? Era isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado para quem assiste o Blá Blá. Valeu demais para você que está aqui. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar seu like. Não esquece de se inscrever no canal. Deixe um comentário aqui embaixo em relação ao que você acha. Além disso, também entra lá na nossa loja www.blablalogia.com e você consegue comprar os nossos produtos e nos ajudar a continuar funcionando. E também tem o nosso Pix aqui do lado. Você pode fazer um Pix recorrente ou nos apoiar lá no Catarse, que isso nos ajuda demais a continuar conversando, tá bom? Valeu demais, é isso, falou, valeu e tchau!